Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Arena Ambiental. Hoje a gente vai bater um papo sobre os desafios ambientais no Brasil com a presença do professor Carlos Mink, que já foi ministro do Meio Ambiente, que é geógrafo, economista e atualmente deputado estadual no Rio de Janeiro. Para começar essa conversa, professor, você ajudou a construir a política ambiental brasileira, né? Quais são os desafios estruturais da governança ambiental no Brasil? Olha, eu entendo que o maior desafio são as forças antiambientais que estão torpedeando as leis, os projetos no Congresso. Agora mesmo há 14 PLs para reduzir ou simplesmente extinguir várias unidades de conservação federais, né? Aqui na Assembleia Legislativa também enfrentamos as mesmas questões, né? Claro, há vários outros problemas. Falta de quadros, né? Falta de integração com outros ministérios, no caso de Brasília, ou com outras secretarias em cada estado, né? Mas eu entendo que hoje as ameaças principais vêm da força que setores antiambientais têm nos parlamentos. E, professor Carlos, hoje a gente vai falar muito sobre alguns temas aqui, né? Escutando a explicação inicial, me passa pela cabeça sobre o desenvolvimento econômico do Brasil, né? Como que a gente pode conciliar desenvolvimento econômico, expansão em infraestrutura e proteção ambiental? Olha, vou dar um exemplo concreto. Eu fui ministro do Meio Ambiente por 2 anos, segundo o governo Lula, de 2008 a 2010. Né? Nós conseguimos suceder a minha companheira Marina Silva e agora apoio fortemente a gestão da Marina. Participei do grupo de transição dessa atual gestão. Na nossa gestão, nós conseguimos reduzir o desmatamento à metade, aprovamos a primeira lei de um país em desenvolvimento com redução das emissões de carbono. Os países desenvolvidos já tinham definido metas no protocolo de Kyoto há muito tempo atrás, mas não os em desenvolvimento. Também criamos, na nossa curta gestão, o Fundo Amazônia, o Fundo Clima, e fizemos muitos pactos setoriais com os setores econômicos, né? Como a moratória da soja, o pacto da madeira legal, o pacto do minério legal. Então, por um lado, a gente fez ações de repressão ao boi pirata, né? Grandes operações contra o desmatamento na Amazônia, com mais de 1.000 quadros do Exército, Aeronáutica, IBAMA, ICMBio, Polícia Federal. Toda semana eu ia lá fazer essas operações. Por outro lado, a gente tinha que ter o financiamento para as ações sustentáveis. Por isso a gente criou o Fundo Clima e o Fundo Amazônia, com bastantes recursos. Em terceiro lugar, a gente fez o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia, com 11 universidades federais, coordenado por uma geógrafa da UFRJ, que já nos deixou, Berta Becker, professora de uma equipe com muita pesquisa sobre a Amazônia. Esse zoneamento econômico e ecológico, resumindo, demorou 1 ano para ser feito, consultando governadores, seringueiros, povos indígenas, empresários. Ele mapeia toda a Amazônia e diz aonde já está desmatado, que várias atividades podem se desenvolver, inclusive a mineração, outras intermediárias, onde pode haver atividades de baixo impacto, e outras muito preservadas, aonde só pode haver pesquisa ou visitação, e outras aonde não se deve tocar em nada, né? Então, você mostra o que pode ser feito, aonde, de que forma, e temos recursos para financiar essas atividades. E, por fim, esses pactos setoriais
né? Nós cedo percebemos que só com repressão você não resolve. Você tem que redirecionar. Por exemplo, a moratória da soja, que há poucos meses atrás foi, infelizmente, dilacerada. O que foi essa moratória? Feita com várias ONGs, como o Greenpeace, o WWF e a ABIOV, que é a Associação Brasileira dos Exportadores de Óleo Vegetal, da soja. Então, eles precisavam do selo verde para exportar e nós condicionamos dar o selo verde a eles não comprarem soja de áreas desmatadas nos últimos 2 anos, né? Como isso foi assinado em 2008, só poderiam comprar de áreas desmatadas antes de 2006 e não das recentes. Então, resumindo, eles assinaram, nós fizemos uma verificação por satélite 1 ano depois e a Amazônia ganhou muito, a soja deixou de ser fator predominante de desmatamento na Amazônia. O Pacto da Madeira Legal era semelhante, quer dizer, criava condições, nós ampliávamos as áreas com planos de manejo para poder haver a exploração legalizada da Amazônia em áreas já desmatadas, obviamente, né, com plantio e corte, e eles também se comprometiam a não comprar madeira sem licenciamento, sem identificação do local de origem, sem um plano de manejo que seria a origem dessa madeira. Então, com base nisso tudo, a gente combinou mecanismos de repressão, de financiamento, de ordenamento territorial e de mudança de prática de setores empresariais. E conseguimos reduzir a metade o desmatamento em 2 anos. Nesse período, é bom que se diga, criamos muitas unidades de conservação, milhões de hectares, ajudamos a demarcar 6 milhões de hectares de terras indígenas, não foi o MMA que demarcou, né? Foi a FUNAI, o Ministério da Justiça, mas o MMA participou muito e ativamente. Então, apesar de ter aumentado muito o tamanho das unidades de conservação e das terras indígenas demarcadas e homologadas, nesses 2 anos, houve um crescimento médio da economia de 5,5%, um crescimento excepcional. Então, isso mostra que é possível, sim, reduzir o desmatamento, aumentar a proteção e aumentar o crescimento sustentável, o desenvolvimento sustentável. Professor Carlos, mudando um pouquinho o nosso foco, falando um pouquinho de mudanças climáticas, eventos climáticos extremos, né? Aproveitando todo o seu know-how, todo o seu conhecimento, você acha que o Brasil está preparado ou a gente vai remediar, né, esses eventos climáticos ou os acontecimentos que estão por vir? Eu acho que o Brasil avançou bastante nessa área, mas numa escala de 1 a 100, a gente passou de 5 para 30. Então, falta 70. Então, a gente avançou, mas está muito longe de estar preparado para isso, né? Quando se fala de preparação para eventos climáticos, a gente tem que falar de várias coisas. Redução das emissões, adaptação, né? Prevenção, fiscalização, né? Educação ambiental da população. Então, vamos dar um exemplo claro. Por exemplo, no nosso tempo no Ministério, estava se organizando, eu participei bastante disso, a transposição do Rio São Francisco, ou como é melhor dito, integração de bacias. Havia setores no Brasil, inclusive ecológicos, artistas, até um bispo fez greve de fome, dizendo que isso ia ser a morte do velho Chico, que é como carinhosamente é chamado o Rio da Integração Nacional, Rio São Francisco. Diziam que São Francisco não tinha saneamento, que ia se tirar muita água, que ia haver salinização, ou seja, então, nós no Ministério, nós vimos que isso estava exagerado, que era tirar 3% do volume de água antes dela chegar na foz
e no mar, portanto, virar água salgada. E esses 3%, a 300 quilômetros da Foz, iam levar água para 9 milhões de pessoas. Lá fora, isso era considerado a maior experiência de adaptação até aquele período. Lembrando, a adaptação são as formas que você tem de estar preparado para as mudanças climáticas que serão inexoráveis. Mesmo que todos cumpram as reduções, o que obviamente não é o quadro, infelizmente, a gente tem que estar preparado. O Nordeste é a região brasileira de maior vulnerabilidade, porque ela combina a vulnerabilidade social com a vulnerabilidade hídrica. Então, que medidas nós tomamos? Eu determinei no licenciamento que se investisse o mesmo tanto em saneamento nas cidades lindeiras da Bahia e de Minas Gerais ao São Francisco, o mesmo tanto que fosse investir na transposição ou integração de bacias. Outra crítica boa é que, historicamente, os coronéis se aproveitam da água como arma política para ampliar o seu poder político, eleitoral, econômico e a dominação. Então, nós determinamos que nas faixas dos canais de rega fossem, muitas delas, desapropriadas e destinadas a cooperativas de agricultura familiar para impedir que os donos das terras e do poder de sempre se beneficiassem exclusivamente com essa irrigação. Mas esse é apenas um ponto para chamar a atenção da importância, da dificuldade, da necessidade de ações preventivas e de ações de adaptação. Em relação à questão da prevenção, para que no Rio de Janeiro nós tivemos eventos extremos em vários anos. Em 2011, por exemplo, houve aquelas tempestades na região serrana com centenas de mortes, desabamentos, inundações, deslizamento de encostas. Então, na época, eu era secretário estadual do Ambiente, além de socorrer as vítimas e remediar o estrago, o que nós fizemos? Nós colocamos recursos do FECAM, que é um fundo estadual que eu mesmo criei na Constituição, e contratamos as universidades e o Serviço de Geologia para fazer mapeamento de risco da maior parte dos municípios, toda a região serrana, a região dos lagos, a área da Costa Verde, Angra, Paraty, Norte Fluminense, ou seja, mais de 40 municípios. Além do mapeamento de risco, que é analisar o declive das encostas, o tipo de solo, vários fatores, onde é que está a população, onde é que estão os rios que estão assoreados, o que vai aumentar o impacto da tragédia ambiental. Nós fizemos também, com recursos do FECAM, projetos de planos de adequação, Ou seja, em vista desses elementos do mapeamento de risco, como proceder? Que casas relocalizar? Que áreas replantar as encostas? Que rios desassorear? E várias coisas desse tipo. Muito bem. Muitos prefeitos receberam o mapeamento de risco e os planos de adequação. Muitos prefeitos pegavam esse plano, botavam em cima da mesa, com jarro de flor em cima, e continuavam licenciando shoppings e condomínios naquelas áreas e naquelas encostas, que o mapeamento de risco dizia nem pensar. Então, eu tive que fazer uma lei estadual dizendo que as determinações do mapeamento de risco e dos planos de adequação deveriam ser incorporados ao plano diretor, as leis orgânicas dos municípios de uso do solo, e que os prefeitos que descumprissem isso podiam ficar inelegíveis. Então, o problema é que o Brasil não tem uma cultura de prevenção. Eu vivi pouco tempo, 2 anos, em Cuba, no Chile. Cuba tem terremotos, tem, sobretudo, furacões. Terremotos não, furacões. O Chile é que tem terremotos.
Então, nesses países, a população treina, faz exercícios preventivos 2 vezes por ano e sabe o que fazer em caso de terremoto no Chile ou em caso de furacão em Cuba. Até as construções no Chile, elas têm um espaço para que não quebrem quando a terra treme, né? Todo mundo sabe o que fazer. O Brasil, infelizmente, não tem uma cultura de prevenção. Então, essas coisas todas demoram tempo. Nós, na gestão estadual, a gente introduziu na disciplina da educação ambiental, aliás, uma minha mesma antiga, introduzir a questão da defesa civil e da prevenção nas escolas dentro do quadro da educação ambiental participativa. Então, a gente pode falar de várias coisas. Os setores empresariais se dizem sustentáveis, prefeito de conseguir recursos, estar na bolsa, atrair consumidores, mas os representantes desses setores, do agro, do setor mais atrasado da indústria, eles no parlamento dinamitam os parques, dinamitam um licenciamento mais rigoroso, afrouxam o licenciamento, ou seja, há uma dissonância entre o discurso supostamente verde, ou de maquiagem verde, das empresas que querem ter um aval de sustentabilidade no Brasil, no exterior, e os representantes políticos dessas áreas que boicotam as medidas que aumentam as proteções e que reduzem as emissões. Problema grave que a gente tem que enfrentar. Doutor Carlos, você tocou num ponto crucial que muitas vezes aqui no canal a gente fala sobre vulnerabilidade hídrica, escassez hídrica, e muita gente está preocupado com a questão de escassez hídrica, né? Eu converso com muitas empresas, muitos CEOs, muitos diretores de operações, inclusive de empresas brasileiras, eles dizem que a gente precisa talvez aprimorar políticas públicas para a escassez hídrica. Você pode nos falar sobre o cenário da escassez hídrica e o que a gente precisa aprimorar? Claro. Bom, a primeira coisa é o desmatamento. Está demonstrado que o desmatamento reduz a evaporação, reduz as chuvas, e isso faz com que falte água em alguns lugares, em algumas épocas do ano. Isso para o Brasil tem vários efeitos, todos eles muito nocivos. Primeiro, grande parte da nossa energia, da nossa matriz, que é basicamente limpa, vem da hidroeletricidade, ou seja, vem dos rios. Se você diminui a evaporação e as chuvas, você vai ter menos energia limpa, né, da hidroeletricidade, e vai recorrer mais às fontes sujas, como as térmicas, a carvão, a gás ou a óleo, né? Então, essa é uma situação muito grave. O Brasil desperdiça muito água. As pessoas não sabem, não costumam saber, mas o consumo de água doce no Brasil é o seguinte: 70% é para irrigação agrícola, né? 20% para a indústria, né? E 10% que é para as famílias e para serviço. Então, não adianta nada, embora eu também faça sempre as campanhas, desligue a torneira, né? Economize a água. A gente fez vários projetos para dizer cada prédio tem que captar água da chuva, cada empresa, etc., né? Embora a gente sempre diga isso, essas medidas dizem respeito a 10%. 20% é indústria, 70% é agricultura. Hoje em dia, já há muita tecnologia para a agricultura, por exemplo, gotejamento. A mangueira furadinha, que pinga água em cima das plantações, né, de café, de qualquer cultura. Esse gotejamento é uma técnica simples que pode economizar até metade da água gasta da agricultura. Quando a gente fala metade, a gente está falando metade de 70% do consumo de água doce. A indústria, hoje, você tem várias tecnologias, reuso de água, né? A água do efluente,
você pode trazê-la de volta, depurar e colocar outra vez no circuito, né? E você tem a conservação, quando você tem projetos, como a gente fez aqui, lei de reflorestamento da Mata Atlântica. Reflorestamento não é plantar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você tem que ter uma estratégia. Você tem que fazer contínuos, corredores florestais, corredores de biodiversidade, pegando as encostas, pegando as margens dos rios, as matas ciliares. Quando você impede o desmatamento das matas ciliares ou as recompõe com programas específicos e direcionados, você aumenta a disposição de água, a disponibilidade de água. Então, você tem que desmatar menos, replantar mais. Você tem que preservar os recursos hídricos e as matas ciliares. Você tem que reduzir o desperdício de água na agricultura e na indústria e, claro, nas cidades, captar a água da chuva e combater o desperdício de várias formas diferentes. Várias dessas medidas se tomam, mas insuficientes. Insuficientes. Nós temos conseguido reduzir o desmatamento. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu entrei para a Secretaria Estadual em 2007. Só saí para ir para o Ministério, depois voltei, mas a minha equipe ficou. Então, a minha equipe ficou de 2007 a janeiro de 2014. O Rio era o maior desmatador da Mata Atlântica. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a ONG muito influente e correta, SOS Mata Atlântica. Então, o Rio era maior. Nós criamos ou ampliamos 16 unidades de conservação, criamos o INEA, criamos guarda-parque, apertamos o licenciamento ambiental, né? Fizemos o ICMS verde, que não aumenta imposto, mas dá mais recurso para os municípios, que avançam em 3 linhas. A linha verde, criar e ampliar a unidade de conservação. A linha azul, melhorar a qualidade e a quantidade das águas. E a linha marrom, acabar com os lixões e avançar com a coleta seletiva. Então, a gente tomou várias medidas. Fiscalização, parques, ICMS verde, licenciamento. Em 7 anos, o Rio passou a ser o estado que menos desmata a Mata Atlântica, outra vez, segundo os dados do INPE e da ONG SOS Mata Atlântica. A atual gestão da Marina Silva, e agora o Capobianco, que a substituiu, o Mauro Pires, à frente do ICMBio. O Mauro Pires já era da gestão Marina, eu herdei ele foi uma pessoa importante da minha gestão. O Capobianco, que fez a transição da gestão Marina para a nossa, é um quadro técnico da melhor qualidade, né? Então, a Marina obteve recentemente dados maravilhosos de redução do desmatamento, tanto na Amazônia quanto no Cerrado. Lembrando que o Cerrado é a caixa d'água do Brasil. As principais bacias hidrográficas nascem exatamente no Centro-Oeste, nas regiões do Cerrado. Então, isso tudo mostra que é possível, mas o desmatamento ainda está muito grande. Você reduzir significa que você partiu de uma situação insuportável para uma bem melhor, mas não significa que os números atuais de desmatamento são bons, eles são elevados. Reflorestamento. Anda, mas a passos lentos. A notícia boa é que, quando eu criei o Fundo Clima e o Fundo Amazônia, eu coloquei ambos no BNDES. Eu tive, há não muito tempo atrás, com o Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES, portanto, quem cuida desses 2 fundos que nós criamos, ele está ampliando muito os recursos desses fundos e colocando uma grande parte para reflorestamento, inclusive reflorestamento biodiverso e reflorestamento econômico, né? Empregando muita gente, né? Milhares de pessoas, botando bilhões nisso aí. Mas isso ainda está em curso. Eu espero que não haja, né, depois das eleições, que haja descontinuidade nessa boa gestão que o Mercadante está fazendo desses fundos, que ficaram parados os 4 anos do Bolsonaro. Literalmente, o Fundo Clima e o Fundo Amazônia,
nos 4 anos do Bolsonaro, não empregaram nenhum real em projetos ambientais, muito menos reflorestamento ou medidas de adaptação. Então, eu estou moderadamente otimista, mas acho que há um mundo de desafios pela frente. E, professor, ainda aproveitando, né, todo o seu conhecimento, aqui no canal a gente fala muito sobre a agricultura, né, o agronegócio também, como que ele pode se conciliar a proteção ambiental, a conservação ambiental. Na sua visão, né, proteção ambiental, conservação ambiental, ela pode se unir ou andar lado a lado com o agronegócio brasileiro? Claro que pode, deve, e os setores mais avançados do agronegócio já fazem isso, um pouco por convencimento e um pouco por imposição dos mercados aos quais eles exportam, que fazem exigências. A própria Comunidade Europeia aconselha não comprar produtos originados de áreas desmatadas. O uso abusivo de agrotóxicos também tem sido reduzido, menos por ideologia conservacionista e mais porque o uso desses agrotóxicos, que é muito nocivo, contamina os trabalhadores, contamina o solo, dizima as abelhas, milhões e milhões de abelhas, né? E a gente está usando aqui muitos princípios ativos já banidos na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Japão. E aí, como os alimentos produzidos com agrotóxicos deixam resíduos de agrotóxicos, esses países detectam e falam, não vamos aceitar, porque esses princípios ativos estão banidos aqui, como é que a gente vai aceitar produtos que usaram esses agrotóxicos, ou que são originados de produção em área desmatada. Então, o setor mais avançado do agronegócio, ele tem, e graças à Embrapa, que é uma excepcional empresa brasileira de pesquisa agropecuária, tem ampliado a produção muito mais por aumento da tecnologia e da produtividade do que por expansão horizontal da sua área. Então, eles aumentam 10%, 20% a produção de grãos, batemos recordes sucessivos, não por aumentar 10%, 20% a área plantada, mas por aumentar o número de toneladas colhidas por hectare, por unidade de superfície. Então, agora o curioso é que esse setor faz isso, mas a bancada ruralista na Câmara e no Senado andam no passo dos setores mais atrasados da agricultura, né? Os setores que desmatam, que não preservam, que não registram CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que não avançam com PAR, que são os planos de recuperação ambiental, ou melhor, os planos de recuperação ambiental. E há uma dissonância, né? O setor mais avançado que exporta avança na questão ambiental e climática, e a representação do agro no Congresso é truculento e trabalha para barrar os parques, reduzir os parques e dilacerar as leis ambientais, como fizeram recentemente ao derrubar mais de 20 vetos que corretamente o presidente Lula fez, por orientação da então ministra Marina Silva, a projetos que foram conturbados ou distorcidos exatamente por emendas parlamentares. Então, eles fizeram emendas piorando enormemente o projeto, o Lula vetou, e eles conseguiram derrubar esses vetos. Agora, é possível? Claro que é possível. Hoje em dia você tem tecnologias como o plantio direto, que o Brasil foi uma coisa descoberta na França há mais de 100 anos atrás, mas que o Brasil é um dos países que tem maior área de plantio direto. Adubação verde. Você usar o resto das folhas, das frutas, de tudo, como adubo. Isso já reduz a necessidade de fertilizantes. Então, plantio direto, adubação verde.
integração agricultura, pecuária, floresta. Se viu que quando você integra esses 3 setores, você ganha muito. O adubo animal é usado na agricultura, reduz o uso de fertilizantes químicos, né? Você, com a rotação de cultura, você melhora também o solo, né? As florestas garantem sombreado para algumas culturas que precisam de sombra, né? O manejo de solo, também a própria pecuária ajuda um pouco isso, porque a pecuária, o pisoteamento, quando não é excessivo, em cima de grama recém-plantada, esse pisoteamento, ele também revolve. Então, está demonstrado, né, que o uso, por exemplo, do combate biológico às pragas. A Embrapa já tem combate biológico às 8 principais pragas brasileiras. Né? Você tem o besourinho que come a lagarta da soja, e por aí vai. Então, você usando isso tudo, você pode aumentar a produção, a produtividade, não expandir, não desmatar, alimentar mais gente, exportar, gerar mais emprego. Agora, vários setores não praticam isso. Vários setores, sobretudo nas regiões norte, centro-oeste, entram em terras indígenas, fazem associações espúrias, até com crime organizado nas fronteiras amazônicas, né? Com gangues internacionais que hoje, além do ouro e da cocaína, investem em mineração em terra indígena, uso do mercúrio, desmatamento, controle dos rios. Então, há uma dicotomia, né? O discurso dos representantes agrícolas, quando vão em reuniões com a Europa, é uma maravilha. A prática dos setores atrasados na Amazônia e no Congresso é muito diferente, ou seja, como diria o poeta, há uma grande distância entre a intenção e o gesto. Professor Carlos, trocando um pouquinho o tema, né? A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, já tem mais de uma década, e eu converso com muita gente aqui no canal sobre resíduos, e todos que passam pelo canal, eles não são otimistas com os resultados, né? Você pode falar um pouquinho para a gente do cenário, né, dos resíduos sólidos do Brasil e por que não se avançou como deveria? Bom, eu era exatamente ministro quando essa lei foi aprovada. Essa lei, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, tramitava há 15 anos no Congresso e nunca era aprovada. Os prefeitos faziam muita pressão para não estipular a data para o fim dos lixões, para não determinar quantitativos na economia circular e na reciclagem. Então, eu fui 4 vezes à Câmara, discutir com os líderes, com os relatores, conseguimos finalmente chegar a um texto e o presidente Lula sancionou em 2010, né, quando eu estava ainda no governo, já depois saí para disputar a eleição aqui no Rio. Essa lei, exatamente porque teve que conciliar interesses, ela determinou, por exemplo, que no caso das embalagens, que são grande parte dos rejeitos urbanos, né, não industriais, isso ia ser definido 5 anos após, ou seja, em 2015, no encontro setorial de embalagens. E assim foi feito, mas foram estabelecidas metas frouxas e genéricas, não por região. Aqui no Rio, eu fiz uma lei partindo da Lei Nacional de 2010 e do Acordo Setorial de 2015, mas estipulando metas inicialmente baixas, mas progressivas, crescentes, de recuperação do resíduo sólido reciclável para a indústria, o que a gente chama de logística reversa ou economia circular, que é um termo que eu prefiro. E fazemos várias audiências públicas todo ano, chamando os órgãos ambientais, a Firjan, as indústrias e vários setores para ver como é que está isso, né? A nossa lei, por exemplo, estadual,
obriga que as empresas, todo ano, registrem o montante de embalagens que elas põem no meio ambiente e o quanto que elas estão conseguindo recuperar, né, através de apoio a cooperativas, a prefeituras, a PEVs, que são os pontos de entrega voluntários, etc. Os dados são diversos. O fim dos lixões avançou muito. Aqui no Rio de Janeiro, a gente conseguiu acabar com todos os grandes lixões em volta da Baía de Guanabara, na nossa gestão. Acabamos com todos eles, né? Guapimirim, lá na área de São Gonçalo, né? Gramacho, em Caxias, o maior lixão a céu aberto da América Latina, Babim, Belfor Roxo, todos eles. Acabamos com mais de 80% de todos os lixões. A parte da coleta seletiva anda muito devagar. A média de coleta seletiva nos municípios está em 3%, 4%. Alguns municípios da Baixada Fluminense têm 0% de coleta seletiva, embora a nossa lei de ICMS verde, como eu já falei, não aumenta o imposto, mas dá mais recurso a quem acaba com lixão e aumenta a coleta seletiva. Apesar disso, vários municípios têm resultados pífios. Uma lei nossa determina que as prefeituras contratem cooperativas de catadores. Só 4 das 92 prefeituras do Rio contratam cooperativas de catadores. Então, o resultado é fraco. Alguns setores, claro, né, latinha de alumínio, né, isso aí quase a totalidade, 95%. Se criou um circuito muito bom. A latinha tem muita energia, né, e muito material reciclável valoroso lá dentro, então isso funciona. Mas para as outras, para plástico, papel, vidro, os índices ainda são baixos, são crescentes, mas são muito baixos. E a coleta seletiva domiciliar é muito, muito fraca. Isso a nível do Rio. A nível nacional, os prefeitos têm uma lógica perversa que é a seguinte: quando eles têm um lixão, o que eles fazem? Eles passam um trator, jogam lixo, passam um trator em cima, isso custa R$5 por tonelada. Quando você tem um aterro sanitário no município, consorciado, nós fizemos vários aterros públicos ou privados que servem a 5, 6, 10 municípios. Um município muito pequeno ter um aterro sanitário, o custo unitário vai a R$150, R$180 por tonelada. Quando você tem uma escala, isso baixa para R$60, R$70 a tonelada. Mas ainda assim, o prefeito que olha as suas contas e não olha o custo socioambiental, ele tem que passar de 5, que é quando ele põe em qualquer lado e passa o trator, é barato para ele, mas é caro para a sociedade. Contamina o lençol freático, contamina rios e baías, os animais, os filhos dos catadores, a gente fez um levantamento com a Fiocruz aqui em Gramacho, 85% com doença de pele, doença respiratória, doença gastrointestinal. Então, criança catando no meio de porco, de agulha, de chorume, de tudo. Isso não é terceiro mundo, é quinto mundo. Então, os prefeitos não querem cobrar taxa de lixo. Eles acham que se cobrarem taxa de lixo, não se reelegem nem síndicos. O problema é que tem que cobrar. Você tem o serviço da água, paga a conta. Você tem o serviço de luz, paga a conta. O lixo, ele tem que ter o serviço de reciclagem e disposição final. Então, o prefeito não quer ser impopular, então não acaba com lixão. Não tem recurso para botar o lixo no aterro sanitário. E já conseguiram adiar a pressão deles nos deputados e senadores, conseguiram adiar por 3 vezes os prazos para encerramento definitivo de todos os lixões. Uma guerra que a gente continua, né? Há avanços, né? Como eu disse, aqui no Rio, a gente acabou com praticamente 85% de todos os lixões, né, no Brasil. Mas também há, né, municípios, dos 5.600 municípios do Rio, aproximadamente, ainda há cerca de 2.000 que têm lixões, né, e já foi prorrogado 2 ou 3 vezes o prazo.
A gente tem que tomar medidas mais enérgicas de endurecer, por um lado, de apoiar os municípios e estimulá-los a cobrarem a taxa de lixo. É impopular um pouco, mas a população acaba percebendo, né? E depois, quando você faz a coleta seletiva, a prefeitura economiza. De quanto mais você retira do lixo que você vai enterrar lá no aterro, você vai pagar menos. Você vai pagar menos por isso. Você jogar lixo reciclável e enterrar no aterro, você está enterrando dinheiro, que é o oxigênio das cooperativas de catadores. Eu tenho uma frase que eu digo que o lixo é matéria-prima fora do lugar. Tudo pode e deve ser reaproveitado. E nós ainda estamos muito distantes dessa meta e temos que enfrentar essa pressão política das prefeituras e dos seus representantes em Brasília, endurecendo as regras, é o que a gente fez aqui e acabamos com os lixões, né? E orientando as prefeituras a tomarem medidas, né, para ampliar a coleta seletiva e destinar corretamente os seus resíduos. Professor, eu tive uma conversa com o Dr. Carlos Nobre, né, renomado cientista, que dispensa até apresentações, e ele falou aqui no canal sobre a degradação dos biomas brasileiros. E também, né, ele tem a teoria do ponto de não retorno, né? Em relação a isso, né, como que o Brasil está protegendo os seus biomas ou deveria proteger os seus biomas? Olha, eu conheço bem o professor Nobre. Ele nos ajudou muito quando eu estava no Ministério. É um grande parceiro da Marina Silva também. É respeitado mundialmente. E eu concordo muito com as análises dele. Esse ponto de não retorno, ele se refere geralmente à Amazônia, e ele fala da savanização, que a partir de um determinado ponto de desmatamento, que a gente ainda não chegou, felizmente ainda não estamos lá, você vai ter um processo que a floresta se transforma em savana e você depois dificilmente consegue voltá-la à floresta tropical. Proteção, é o que a gente falou ao longo dessa entrevista. Ampliar as unidades de conservação, implantá-las de fato, que uma coisa é criar uma unidade no papel, a outra coisa é ela ter sede, plano diretor, guarda-parque, conselho gestor, e integração com a bioeconomia, pesquisa. A Marina criou muitas, eu também criei muitas unidades extrativistas, RESEX, reservas extrativistas para castanheiros, seringueiros, né, juteiros, né, da juta. E a comercialização é complexa. Então, você depende, para manter a floresta em pé, fazer com que, em muitos lados, ela seja mais valiosa em pé do que cortada. Isso significa estimular a bioeconomia e garantir, por exemplo, que a castanha do Pará chegue na merenda escolar, né? Que os produtos da floresta sejam valorizados e cheguem nos mercados, mas remunerando corretamente, eticamente, as suas áreas de produção no extrativismo sustentável, né, coisa que não acontece hoje, né? A cadeia é tal que os tubarões do intermediamento acabam ficando com 60%, 70% do valor da borracha, da castanha, da juta, do açaí. Então, várias coisas podem e devem ser feitas. Ampliar a área protegida, ampliar a fiscalização, ampliar a bioeconomia, preservar os povos da floresta. É importante ampliar e proteger as terras indígenas, onde tem muito pouco desmatamento. Os povos indígenas são guardiões da floresta, assim como a população que está nessas reservas extrativistas. Então, muita coisa há que ser feita. Nós criamos o Fundo Amazônia
e o Fundo Clima exatamente para isso, para complementar, pesquisar, desenvolver práticas sustentáveis de manejo florestal, de desenvolvimento da economia sustentável na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica também. Isso tudo está ainda embrionário, Então, tem razão o professor Carlos Nobre, e a gente tem que avançar nas linhas que nós já conhecemos, né? E ampliar mercados. Eu acho que a integração com a comunidade europeia, esse mercado comum, comunidade Mercosul, é boa, porque isso vai aumentar as exigências ambientais. É claro que os agricultores franceses usavam a questão ambiental como protecionismo, mas seja pela linha certa ou pela linha torta, quem quiser exportar mais vai ter que preservar mais. E com isso, professor, eu me despeço de você e dos nossos parceiros que estão acompanhando esse teu maravilhoso programa, que coloca questões de fundo, que aprofunda as discussões, que chama pessoas que têm conhecimento, que têm experiência, e trata o debate ambiental não de forma ligeira, superficial ou ideológica, mas com dados, com propostas, com conhecimentos, com leis, e você presta, assim, um grande serviço à sustentabilidade e ao nosso país. Parabéns, um forte abraço, saudações biodiversas e planetárias do Carlos Mink. Professor, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.